Boa tarde, pessoal. Sou a professora Gilmara, sou professora da disciplina de Filosofia na turma do primeiro ano J, turma de vocês, né, primeiro ano J. E hoje, como combinado, eu preparei a segunda videoaula do capítulo 3. Nós vamos estudar o tema Arte e Criação. Vocês vão poder encontrar o texto de apoio para esse slide na página 56, ok? Arte e criação. Nós vamos ver nesse tópico, né, um pouco sobre a relação do artista, aquele que faz a obra de arte, e aquele que vê a obra feita pelo artista. O artista, galerinha, diferentemente daqueles que não são artistas, ele é capaz de transformar percepções e sentimentos em obra de arte. Ele transforma aquilo que ele sente em uma obra-prima. Segundo os autores Gilles e Félix, né, quando fala em potência criativa da arte, eles querem dizer que o artista ele cria a obra de arte e que essa criação dele ela é um bloco de sensações do artista, né? É tudo aquilo que o artista está sentindo naquele momento, ele vai depositar na criação dele, na arte que ele está elaborando. Segundo eles, a obra ela traz em si sensações do artista, sendo por si capaz de provocar novas sensações nas pessoas. Ou seja, a arte ela traz a sensação, o sentimento do artista. No entanto, ela é capaz de provocar sensações diferentes daquela que o artista sente em outras pessoas. Os sentimentos das pessoas que usufruem a obra não são necessariamente os mesmos sentimentos do artista, que é o que eu mencionei anteriormente. Cada um tem suas próprias percepções e uma mesma obra de arte ela pode provocar reações muito diferentes nas diversas pessoas que entram em contato com ela. Por exemplo, nós temos aqui a pintura do Jackson Pollock, né? Ele é um artista que ele pinta jogando tinta sobre a tela. E algumas pessoas, quando olham a obra-prima dele, não conseguem ver mais do que borrões de tinta, né? Já outras, eles podem analisar as cores que são utilizadas, as composições, os tons, né, as formas, a intensidade de cada jato de tinta que foi arremessado. E ao olhar isso, eles conseguem sentir alegria, tristeza, angústia, raiva, beleza. Uma mesma obra de arte, ela provoca várias sensações na pessoa que está observando a obra de arte. À esquerda, nós temos a obra dele, né, que se chama Número 8, que foi feita em 1949, e acima nós temos ele trabalhando em uma de suas criações. Eu gostaria de deixar para vocês uma reflexãozinha, né, para que vocês pensassem, observassem a obra dele e tentem imaginar o que essa obra desperta em vocês. Vocês vão perceber que cada uma delas, se vocês forem relatar para mim, se fosse presencial, iria despertar sensações diferentes em cada um de vocês. As várias formas de pensar. Por que a filosofia mantém uma relação mais estreita com a arte e a ciência e não com a mitologia, a religião e o senso comum? Como nós vimos nas aulas anteriores do terceiro bimestre, né? A filosofia ela discorda um pouco da mitologia, da religião e do senso comum, apesar dela ter nascido delas, né? Da crítica a elas. Bom, gente, a obra de arte, seja ela qual for, basta a gente pensar nisso. A obra de arte, seja ela qual for, ela é produto de uma experiência do pensamento do artista, não é? Ele viveu e ele tem o potencial de despertar essa experiência do pensamento, a sensibilidade, a curiosidade em outras pessoas, fazendo elas pensarem. Quando eu coloquei para vocês aquela imagem do artista Pollock, né, do Jackson, nessa obra, cada um de vocês vai pensar, vai imaginar o que ele quis colocar aqui. Então, a arte ela faz a pessoa ser instigada a pensar. Da mesma forma, é a ciência, né? É a teoria científica. Ela é também um produto do pensamento de um cientista e ela estimula outras pessoas a pensar, a refletir. A filosofia, igualmente, ela consiste em produzir conceitos com base em experiências do pensamento, né?
que são gerados por uma pessoa e assim ela vai fazer outra pessoa também pensar. Portanto, as formas de enfrentar o mundo e que não convidam nem incitam o pensamento constante, não incitam você a pensar, a filosofia ela não pode interagir com essas formas de pensamento que não incitam ao pensamento, né? Ela não interage com a mesma intensidade que ela interage com a arte, ok? Assim, a ciência, a arte e a filosofia são formas distintas de pensar, mas que se completam na invenção de novas perspectivas a respeito do mundo e da existência. Elas são artes, né? Praticamente são campos diferentes, mas elas incitam ao pensamento e é por isso que elas são muito próximas. Essa aula foi bem breve, porque era só 2 tópicos muito pequenos. Era para falar em relação à questão da criação. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre como que era a obra de arte dentro do mundo contemporâneo. Ela ganhou o caráter de um objeto, né? Passou a ser vendida, consumida, ganhou uma nova forma, uma nova roupagem. E essa aula ela foi basicamente para retratar o que é o artista, qual a diferença da ciência para a mitologia, por que a ciência ela tem uma relação próxima com a filosofia, ok? Então foi isso, continuaremos na próxima aula. Nós não teremos atividade hoje, teremos apenas a videoaula, assistam. Próxima aula teremos outra videoaula e a nossa quarta aula será uma atividade, ok? Abraço!